Glória a Deus. Como eu tinha anunciado para vocês, no mês de dezembro eu pretendo trazer uma série de 3 mensagens sobre o famoso livro de Josué. Porém, antes de falar sobre o livro chamado Josué, eu senti no coração o desejo de, neste domingo, antes do aniversário da nossa igreja, falar sobre o homem chamado Josué. O homem chamado Josué. Quem foi esse homem? Quem foi ele? Quem foi esse homem chamado Josué? Hoje nós vamos ver somente 3 das várias qualidades, várias características pelas quais Josué ficou famoso. Mas antes eu quero convidar você a mais uma vez curvarmos a nossa cabeça diante do Senhor, pedirmos que Ele tenha misericórdia de nós e nos fale por meio da sua palavra. Senhor Deus e amado Pai, chegamos até aqui, Senhor, e reconhecemos que não foi apenas com a nossa força, não foi apenas pelo nosso esforço, também, Senhor, porque nós decidimos vir. Mas acima de tudo, Pai, nós estamos aqui porque a Tua boa mão está sobre nós. A Tua boa mão, Senhor, tem nos ajudado, tem nos agraciado, tem nos fortalecido. Por isso, Senhor, em primeiro lugar, nós Te honramos, nós Te adoramos, nós Te agradecemos. E em segundo lugar, Pai, sabendo que necessitamos de Ti, nós pedimos que o Senhor nos ajude, agora que vamos meditar na Tua palavra, agora, Senhor, que já expressamos ao Senhor os nossos louvores, queremos agora, Senhor, abrir a Tua palavra e ouvir a Tua voz por meio dela, e por meio do Teu Espírito Santo, Pai, tenha misericórdia de nós e nos ajuda, a cada um de nós, toca os nossos corações, fala conosco aquilo que nós precisamos ouvir, pois tudo isso eu peço e agradeço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte, porque Ele merece. Quem foi o homem chamado Josué? Quem foi o homem chamado Josué? Em primeiro lugar, Josué foi um soldado de Israel. Josué foi um soldado, um guerreiro de Israel. Na primeira vez em que Josué aparece na Bíblia, olha que interessante, ele aparece precisando lutar. Na primeira vez que Josué aparece na Bíblia, ele aparece precisando guerrear. Isso aconteceu no episódio em que Israel foi atacado pelos amalequitas, o que está registrado, eu peço que você abra lá no livro de Êxodo, capítulo de número 17. Segundo livro da Bíblia, Gênesis, Êxodo, capítulo de número 17. Olha o que a Bíblia diz sobre Josué logo no início. Vamos ler os versos 8 a 16. Josué, Êxodo, capítulo 17, versos 8 a 16. Diz assim a palavra de Deus: Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso ordenou Moisés a quem? A Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja, guerreia contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro, e o bordão de Deus estará na minha mão. Verso 10 diz: fez Josué como Moisés lhe dissera, e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Hu subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque, prevalecia o inimigo. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Hu sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro.
assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Verso 13: e Josué desbaratou a Amaleque. Interessante essa palavra. Desbaratou a Amaleque e a seu povo a fio de espada. Verso 14: então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória no livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar e lhe chamou: o Senhor é minha bandeira. E disse: porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Aqui nós vemos, irmãos, que logo ao sair do Egito, o povo de Israel, e dentre eles Josué, precisou guerrear, precisou pelejar, precisou agir como soldado. E isso foi algo que Josué não fez apenas uma vez na vida. Isso foi algo que Josué precisou fazer várias vezes. Várias vezes Josué precisou lutar até o fim da sua vida. Na verdade, irmãos, várias vezes ele precisou lutar no livro que tem o seu nome, no livro de Josué, e que nós estudaremos um pouco no mês que vem, no mês de dezembro. E sobre esse livro de Josué, o que é essencial nós sabermos agora é que aquela terra, que muitas e muitas vezes foi chamada de terra prometida, agora finalmente seria a terra possuída. Porque agora no livro de Josué, o povo vai tomar posse da terra que Deus prometeu. Aquela terra apenas prometida, várias e várias vezes, agora vai ser possuída finalmente pelo povo de Deus. E sabe por que isso aconteceu? Sabe por que o povo finalmente conseguiu possuir a terra? Em primeiro lugar, porque Deus concedeu. A terra prometida vai ser a terra concedida por Deus. Porque nada de bom, nada que preste, chega na minha vida e na tua vida, se primeiramente não for concedido por Deus. Se não for o céu que me dê, se não for o céu que te dê, se não for Deus que nos conceda, nada de bom nós teremos. É por isso que nós temos que ter um coração agradecido. É por isso que nós temos que ter um coração que reconhece que as coisas boas que nós temos, em primeiro lugar, elas são dadas por Deus. Quem aqui reconhece que o que tem de bom é concedido por Deus, é dado por Deus? Nós temos que reconhecer isso no nosso coração. Sempre que tivermos algo bom, algo maravilhoso, nós temos que reconhecer: eu tenho porque Deus me deu. Eu tenho porque Deus quis me dar, porque Deus quis me conceder. E esse é o motivo principal, porque a terra prometida vai virar terra possuída, porque Deus vai conceder a terra para o povo, porque Deus é fiel e Ele vai cumprir a sua promessa. Porém, irmãos, amigos, nós precisamos entender que a terra, ela não apenas foi concedida por Deus, ela também precisou ser conquistada pelo povo. A terra que Deus concedeu ao povo também precisou ser conquistada pelo povo. E é aí que entra o Josué soldado. É aí que entra o Josué guerreiro, para ajudar o povo a conquistar aquilo que Deus queria conceder para eles. É aí que Josué vem, é aí que Josué lidera o povo para conquistar a terra prometida. Irmãos, isso não vale apenas para a terra
Isso não vale apenas para um pedaço de terra. Eu queria lembrar vocês que a vida cristã também é assim. Sim, a vida cristã é uma graça que Deus nos dá. É. A vida eterna é um presente que Deus nos dá. É. Nós só vamos para o céu se Deus nos der a vida eterna. Sim. Mas precisamos entender que nós só vamos entrar no céu que Deus quer nos dar se nós estivermos dispostos a lutar por Ele. Se nós estivermos dispostos a lutar, a batalhar pela vida eterna. Diferentemente do que muitas pessoas pensam, nós não vamos entrar no céu com a guarda baixa. Nós não vamos entrar no céu sem muita luta, sem muita peleja. Nós só vamos entrar no céu se nós estivermos dispostos a lutar, e a lutar muito. Como o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo, em 1 Timóteo 6:12, combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna, para a qual foste chamado, e de que fizeste a boa confissão perante muitas testemunhas. Combate o bom combate da fé, toma posse da vida eterna. É assim que nós vamos entrar no céu. Então, através de Josué como soldado, nós lembramos que para entrarmos na vida que Deus quer nos dar, nós precisamos lutar. E nós precisamos lutar muito. Então, se você entende o que é o céu, e se você quer ir para lá, eu te incentivo a se armar. A se armar de disposição, de lutar pelo que realmente importa na minha vida e na tua vida, que é a vida eterna. Entendendo que nós não vamos lutar sozinhos. O general de guerra, o Senhor dos exércitos, vai lutar comigo e vai lutar contigo. Quem foi Josué? Em primeiro lugar, Josué foi um soldado. Um soldado como eu e você também precisamos ser. Em segundo lugar, Josué foi um servidor de Moisés. Josué foi um soldado de Israel, primeira qualidade ou característica dele. E em segundo lugar, Josué foi um servidor de Moisés. Josué é chamado de servidor de Moisés em vários lugares. Um deles, abra comigo lá, é Êxodo 24:13. Êxodo 24:13. Êxodo 24:13 diz assim: levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus. E aí a história continua. Mas aqui Josué é chamado de servidor, ou Josué é chamado de servidor de Moisés. A palavra servidor significa ajudante, auxiliar, e é uma palavra muito usada hoje em dia para os servidores públicos, aqueles que são ou ocupam um cargo público, são funcionários públicos e por isso eles são remunerados, são servidores públicos, os ministros, os auxiliares de algum governo. Porém, eu queria comentar com vocês que essa palavra servidor, apenas ela,
ela não parece muito atraente para o ser humano. O ser humano não se atrai muito por ser um ajudante de alguém, por ser um assistente de alguém, de outro ser humano. Na verdade, o que o ser humano quer mesmo é ser um servidor sem a letra R. O que o ser humano realmente quer, o que atrai o ser humano, é ser um servidor, tirando o R no final. O ser humano não quer ser um servidor. O ser humano quer ser servido. O ser humano quer ser servido por outro ser humano. E sabe por quê? Um dos motivos para isso é porque na nossa mente, quem é servido é grande. Os maiores são aqueles que são servidos por outros seres humanos. Pelo menos é assim quando a gente é criança. O maior é aquele que é abanado pelas outras crianças, né? Ele é abanado pelas outras crianças, então ele se acha, todos olham para ele e acham que ele é o maior de todos. Olha, ele está sendo servido, está lá sentado, estão abanando ele, olha como ele é grande. Quando a gente é criança, a gente pensa assim. Porém, o Senhor Jesus Cristo, Ele mostra que a verdadeira grandeza não está em ser servido. A verdadeira grandeza está em ser servidor mesmo. Em uma passagem que nós estudamos alguns meses atrás, você não precisa abrir lá, Mateus capítulo 20, Jesus diz o seguinte, nos versos 25 a 28. Sabeis que os governadores dos povos os dominam, e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o Filho do homem, o Filho de Deus, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então aqui eu aproveito para perguntar: qual é o teu propósito na vida? Ser servido pelo próximo ou ser um servidor do próximo? Jesus mostra que a verdadeira grandeza não é ser servido. A verdadeira grandeza é quando eu sou um servidor. É quando eu ajudo alguém. É quando eu auxilio alguém, outro ser humano. É quando eu contribuo para a vida de alguém. Essa é a verdadeira grandeza, segundo Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? É que é exatamente isso que nós vemos na vida de Josué. Josué, como nós vimos aqui, foi chamado de servidor de Moisés. E não foi uma, duas, três vezes, não, foi várias vezes. Josué, quem é Josué? É o servidor de Moisés. Josué é o ajudante de Moisés. Josué é a segunda pessoa de Moisés. Durante boa parte da sua vida, Josué era apenas o servidor de Moisés. Mas quando chega a hora de Moisés partir, quem substitui Moisés? Aquele que era o servidor se torna o substituto. Aquele que era o ajudante, que na fase de ajudante foi ajudante, torna-se o líder da nação mais poderosa da terra, a nação de Israel. Isso é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus. Em primeiro lugar, portanto, Josué era um soldado, como todos nós devemos ser. Lutar
por aquilo que Deus quer nos conceder, principalmente a vida eterna. Em segundo lugar, nós vimos que Josué foi um servidor do próximo, um ajudante de alguém, como Jesus disse que todos nós devemos ser. Servir ao próximo, como Jesus nos ensinou. Em terceiro e último lugar, para nós concluirmos, eu vejo que Josué também foi um servo de Deus. E essa é a maior de todas as características. É isso que eu e você devemos ser, acima de tudo: serva de Deus. Tanto é que as palavras mais famosas de Josué, as palavras mais famosas que Josué falou, aquelas que nós lembramos mais, foram justamente as palavras nas quais ele decidiu que ia servir ao Senhor perante todo o povo, perante todo Israel. Olha comigo o que está escrito lá no livro de Josué, capítulo 24, versos 14 e 15. Josué, depois de Deuteronômio, capítulo de número 24. Olha o que o próprio Josué diz aqui, nos versos 14 e 15. Josué capítulo 24, versos 14 e 15 diz assim: palavras de Josué, no último capítulo que tem o mesmo nome que ele, do livro que tem o mesmo nome que ele. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Verso 15 ele diz: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amados, Josué sabia muito bem o que significava servir ao Senhor errado. Por muitos e muitos anos, Josué foi escravo no Egito, junto com o povo de Deus. Josué sabia como era servir ao mal, porque Faraó era a personificação do mal. Josué sabia que o mal é um Senhor que não ama. O mal é um Senhor que não ama os seus escravos, não ama os seus servos. O mal é um Senhor que não quer o bem de ninguém. O mal é um Senhor que quer apenas usar você, e depois que usa você, ele te joga para fora, ele te descarta como um copo, porque é isso que o mal é isso que o mal faz. Josué sabia muito bem o que era servir ao Faraó, até que Deus veio, ouviu o clamor do seu povo e libertou Israel e Josué. E agora Josué sabia o que era servir ao Senhor certo. Agora Josué sabia o que era servir ao Senhor verdadeiro. Agora Josué experimentava o que era servir ao Senhor seu Deus. Josué entendeu que o Senhor é um Senhor diferente. Deus é um Senhor que ama os seus servos. Deus é um Senhor que cuida dos seus servos. Deus é um Senhor
que revela segredos para os seus servos. Deus é um Senhor que chama os seus servos para participar do plano dele, do propósito dele. E quando os servos de Deus obedecem, Deus não paga dando o que merece. Deus recompensa além de todo merecimento. Josué agora entendia quem é o verdadeiro Senhor. Não era Faraó, a quem ele estava servindo obrigado, maltratado, porque é isso que o mal faz na minha vida e na tua vida. É isso que o diabo faz, é isso que o pecado faz. Ele nos destrói. O diabo não quer o bem de ninguém, ele quer destruir vidas. Mas Josué entendeu quem era o verdadeiro Senhor, o verdadeiro Deus. Foi por isso que ele disse que, independente da decisão dos outros, eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Vocês escolham quem vocês querem servir. Eu sei quem eu vou servir. Eu sei para quem eu vou viver. Eu entendo muito bem de Senhor, e eu quero servir ao Senhor verdadeiro. Essas foram as palavras de Josué, e por isso eu pergunto: será que tem alguém aqui que reconhece que não tem servido ao Senhor, mas que hoje vai decidir começar a servir a Ele? Será que tem alguém que reconhece que estava servindo ao pecado e por isso estava sendo destruído, e que servir ao pecado não vale a pena, servir aos seus próprios desejos não vale a pena? Existe algo maior do que isso. Existe algo pelo qual Deus te criou para servir. Deus te chamou para servir. Será que tem alguém? O que é interessante é que Josué já tinha começado a servir ao Senhor. Ele já estava servindo há muitos anos. Mas sabe o que é que ele diz aqui? Eu vou continuar. Eu não vou desistir, eu não vou parar de servir ao Senhor. Deitem fora os deuses falsos. Mas se vocês não quiserem, eu estou pregando a palavra para vocês, eu estou dizendo o que é certo. Se vocês não quiserem, saiba que eu já estou decidido. Eu vou servir ao Senhor e eu vou lutar para que a minha casa sirva ao Senhor também. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Será que tem alguém aqui que quer servir ao Senhor, que quer continuar a servir ao Senhor e que vai lutar para não fazer isso sozinho, mas vai lutar para fazer isso com toda a sua família? Eu quero convidar o grupo de louvor aqui à frente, enquanto você está em atitude de oração. Hoje nós vimos 3 características de Josué. Josué é soldado, como nós temos que ser. Josué é servente do próximo, servidor do próximo, como nós temos que ser, pessoas humildes, que querem usar a vida para ajudar o próximo. E nós vimos que Josué foi um servo de Deus, como nós também devemos ser. Juízes capítulo 2, verso 8 diz: faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Quando a hora chegou, Josué faleceu. E quando a nossa hora chegar, nós também vamos partir. Mas sabe o que é que vale a pena? É partir tendo sido servo do Senhor. É partir tendo sido serva do Senhor. Enquanto nós estamos cantando um louvor, eu quero convidar você a se humilhar perante o Senhor.
Eu quero convidar você a se tornar um soldado que vai lutar pela vida eterna que Deus quer nos dar, que vai ser um servente do próximo, que vai ajudar pessoas, porque entendeu que essa é a verdadeira grandeza aos olhos de Deus, que decide ser um servo de Deus, porque estava servindo a si mesmo e entendeu que servir a si mesmo não vale a pena. Se você quer sofrer pela causa de Cristo, que morreu por você, se você está tomando uma destas decisões, ou de se reconciliar com o Senhor, de receber como teu Salvador e Senhor pela primeira vez, ou se você está afastado dos caminhos de Deus, ou talvez frio espiritualmente, ou longe do propósito pelo qual Ele te criou, e você sabe disso, eu quero te convidar a deixar o orgulho para trás e vir ao altar da decisão, da presença de Deus. Quando estamos adorando a Ele, se tem alguém tomando uma decisão em relação a Cristo, sai do seu lugar. No final nós queremos orar por você.
Entendeu por que a Bíblia diz que para ir para o céu tem que lutar? Lutar até para ir ao altar. Os inimigos mudaram de lugar. No tempo de Josué, os inimigos eram visíveis. Eram os amalequitas, eram os cananeus. Hoje os inimigos mudaram de lugar. Eles estão dentro de nós. É o orgulho. É o orgulho. Nós temos que lutar contra o nosso orgulho, contra a nossa vaidade, contra a nossa autossuficiência. Nós temos que lutar, porque existe um Deus que nos chama, existe um Deus que nos convida, existe um Deus que toca o nosso coração dizendo: ei, olha o plano que eu tenho para ti, olha a vida que eu tenho para ti. Mas dentro de nós tem um inimigo chamado incredulidade, que diz: eu não vou conseguir. Dentro de nós tem um inimigo chamado orgulho, que diz: não, eu vou conseguir só, deixa que eu me viro. Aí a palavra de Deus diz: combate o bom combate da fé. Batalha, luta contra os sentimentos errados que existem dentro de você agora e que estão querendo te impedir de receber o chamado de Deus para a tua vida, que estão te impedindo de aceitar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para você agora. Deus quer te tornar um soldado, Deus quer te tornar um servidor, Deus quer te tornar um servo. Mas para isso você tem que dizer não para si mesmo, não para as suas vontades, não para o teu orgulho. O orgulho que nos tirou do jardim também pode nos tirar do céu. Mas há alguém mais poderoso do que ele, o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário por nós, que se humilhou por nós, que nos deu exemplo de humildade. Se ele se humilhou, eu também posso me humilhar. Se o Espírito Santo está chamando você para concretizar uma decisão, venha ao altar. Nós queremos orar pela tua vida. Não importa quem está à tua direita, à tua esquerda, venha para cá dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Como as águas do rio.
Glória a Deus. Glória a Deus. Toda honra, toda glória, Senhor, é tua. Pai, hoje nós vimos características de um servo teu que viveu no passado, mas que trazem lições para nós ainda hoje. Nós vimos um homem que decidiu ser soldado do seu povo, como nós também, Senhor, devemos ser. Não nos deixe jamais baixar a guarda, não nos deixe jamais desanimar, não nos deixe jamais desistir daquilo que realmente importa, Senhor, que é a vida eterna. A terra prometida aqui na terra, Senhor, é apenas um símbolo de algo ainda maior e mais precioso, que é a vida que o Senhor quer nos dar contigo no céu. Ajuda-nos a não desistir, Senhor, de lutar, Senhor, para viver eternamente contigo. Nós sabemos que é gratuito, mas existem tantos obstáculos, existem tantos inimigos que querem nos impedir de chegar lá. Mas nós vamos continuar sendo soldados do Senhor Jesus. Nós vimos também, Pai, que Josué foi um servidor. Por muitas vezes ele foi caracterizado como alguém que ajudou outro ser humano chamado Moisés. E que essa seja uma característica nossa também, Pai. Que tenhamos o prazer de ajudar pessoas, de ajudar aquele que está caído a se levantar, aquele que está liderando, Senhor, o ministério na igreja. Muitas vezes nós achamos que não estamos servindo porque não estamos liderando, mas nós podemos ajudar quem está. Nós podemos dar suporte para essa pessoa, Pai. Levanta mais e mais servidores. E nós aprendemos que ele foi, acima de tudo, servo do Senhor. Porque ele sabia o que era servir a Faraó, mas ele também sabia o que era servir ao Deus verdadeiro. E quando se serve ao Deus verdadeiro, Senhor, a decisão não é de parar, a decisão é de permanecer, a decisão é de continuar e de lutar para não servirmos sozinhos, mas que a nossa casa também sirva ao mesmo Deus. Faz assim, Senhor, com a nossa família, faz assim com os nossos parentes, faz assim com os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, que sejam influenciados por nós, que eles vejam o nosso servir ao Senhor com alegria e também queiram servir ao Senhor. Eu oro por famílias aqui, Pai, eu oro pelos parentes dos teus servos e das tuas servas, Pai, eu oro por quebrantamento, eu oro por reconciliação, eu oro por conversão, Pai, eu creio na conversão, Pai, daqueles pelos quais nós estamos orando. Então continua trabalhando nos corações. Obrigado por esses que vieram ao altar, Senhor, publicando uma decisão a qual somente o Senhor sabe qual é. Mas que bom que o Senhor sabe, porque o Senhor lê os corações. Alguns estão em lágrimas, e eu creio que são lágrimas de alegria, porque estão, Senhor, voltando, se entregando para o verdadeiro Deus. E não há nada melhor do que servir ao verdadeiro Deus. Eu quero continuar servindo ao Senhor pelo resto da minha vida. Oh Deus, é muito bom te servir, Senhor. Que todos nós sintamos essa alegria. Pai, queremos entregar já essa festa. Senhor, essa festa é para ti. Senhor, o tema é olha o que Ele fez conosco. Não é o que nós fizemos, porque nós não fazemos nada que preste, Senhor. Nós não fazemos nada certo se não for o Senhor em nós. Então queremos que as pessoas olhem para nós, Senhor, e vejam algo que o Senhor fez em nós, a tua transformação na nossa vida.